Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana com algumas dificuldades técnicas, visto que a nossa amiga Maria Castelo Branco, por alguma razão, perdeu a voz e assemelha-se agora a um pífaro. Estou com uma laringite e uma bronquite, está bem? Não é por alguma razão. Mas ela gosta tanto da Lei da Paridade que veio à mesma fazer o programa. E a Adriana, por motivos profissionais, está à distância, mas julgo que ela não parece um pífaro. Portanto, nessa parte estamos bem. E começamos com uma ronda, aliás, super atual, acabada de sair. Ontem, num programa da manhã, a apresentadora Cristina Ferreira, a propósito de um caso que eu julgo que nós já aqui falámos há bastante tempo, quando este caso saiu inicialmente para as notícias, de uma menor que foi violada por 3 rapazes e que depois publicaram o vídeo dela nas redes sociais a ser violada. E que teve cerca de 32 mil pessoas a ver. A propósito deste caso, um caso evidentemente horrível e que deve estar a causar sequelas psicológicas terríveis nesta jovem menor, ainda por cima, Cristina Ferreira disse que às vezes no calor do momento são 3 jovens que estão a fazer sexo com uma rapariga, não conseguem ouvir quando ela está a dizer que não conseguem parar, já é tarde demais, não conseguem perceber que ela está a pedir. Obviamente isto gerou uma onda de indignação, por motivos óbvios, e eu começo contigo, Maria, para nos dizeres o que é que pensaste quando viste estas declarações que são... Aliás, para além de serem chocantes, são declarações que vêm de uma mulher, não é? Eu estou mesmo irritada de ter perdido a minha voz a falar disto. Porque isto é das coisas mais horrendas que eu já ouvi a Cristina Ferreira, aliás, que eu já ouvi alguém dizer em televisão. E particularmente a Cristina Ferreira, que já não me surpreende muito, porque a Cristina Ferreira já tinha dito, já tinha falado em relação a uma mulher que tinha sido... violada num parque de estacionamento, não sei se vocês com uma se lembram, faca, pois com uma vítima de esfaqueamento, tinha sido esfaqueada 15 vezes no carro do agressor. Mas ela já tinha dito que tinha posto a jeito, e portanto já não é a primeira vez que eu acho que também já houve outros casos. Eu não fui ver só porque acho que este caso é grave o suficiente para estar sozinho, para existir sozinho, mas há uma revitimização da vítima nestas declarações de Cristina Ferreira, e não só da Cristina Ferreira, também da psicóloga, que ainda diz: eu não estou a justificar, quer dizer, isto não é para justificar nada, mas sim, é muito difícil ouvir-se um não quando já se está a fazer sexo, é muito difícil parar. Que isto é, serem 2 mulheres a dizer isto é inacreditável. Desculpem isto, passando o meu, e peço, fico com tanta raiva quase interna, e eu acho que não se está a perceber, porque estou assim, tipo, super rouca. Mas está a ser sexy. Está a ser, não, eu acho que já não está a ser. Sabes que eu não acho que esteja a ser sexy, porque eu pareço um adolescente daqueles que vai tipo muito rapidamente aos agudos de uma forma horrível. Mas isto basicamente, o que é que isto quer dizer? Este movimento retórico do ela pôs-se a jeito, ou do ela disse que não, mas eles não conseguem ouvir. Isto é um movimento retórico de reenquadrar este crime, porque é um crime gravíssimo. Passar a culpa para a vítima, ou pelo menos a responsabilidade para a vítima, para tirar a responsabilidade da parte dos agressores ou dos arguidos. Num caso como este, que eu espero que vá para a justiça, não só o que aconteceu, mas também há queixas que estão a ser feitas à ERC
em relação à Cristina Ferreira, e ainda bem. Isto é uma questão de ignorância da parte da Cristina Ferreira, porque a Cristina Ferreira sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Isto é só, nem sequer é só em relação à Cristina Ferreira, é em relação a uma cultura portuguesa que consistentemente culpabiliza as vítimas, em vez de culpabilizar os agressores. Eu relembro um caso que estou sempre a falar, e portanto quem já ouviu, desculpem, mas é particularmente grave, num Tribunal da Relação do Porto, em que uma mulher juíza, isto para ir à tua questão, Leonor, uma mulher juíza diz a uma mulher que está a fazer queixa de violência doméstica por parte do seu marido, ser vítima de violência doméstica, uma mulher juíza que lhe diz que não é bem violência doméstica, que há uma atenuação da violência por 3 razões. A primeira é que o homem sofre de cancro e, portanto, coitadinho. A segunda é porque o homem vai beber porque sofre de cancro, portanto, ainda coitadinho ainda mais, não é? Porque o homem vai para casa e nem sequer tem muita noção das suas ações. É um bocado equivalente ao posto a jeito, ou é um bocado equivalente ao coitadinho, está ali no meio do sexo, não consegue parar já também. Quem é que consegue? Um bocado equivalente. E a terceira também tem que ver com o sexo, que é a terceira razão que esta juíza mulher dá a esta mulher vítima de violência doméstica, é que a mulher não dá sexo ao marido. Isto quer dizer, na perspectiva desta mulher juíza que estudou direito, se tu não deres sexo ao teu marido, mereces levar um enxerto. Isto quer dizer que na ótica de Cristina Ferreira, se esta mulher se pôs ali naquela situação de estar a ser violada por 3 ou 4 rapazes, homens, então mesmo que ela diga que não, coitados, eles não têm que ouvir, porque ela já se pôs naquela situação. Há um problema muito, muito grave em Portugal, e ainda bem que isto está a gerar indignação, porque existe mesmo um problema muito grave em Portugal, não só nestes casos mais públicos e mais obscenos, mas também nos casos mais privados e muitas vezes menos falados, de nós estarmos a culpar a vítima que já foi traumatizada pelos agressores e volta a ser traumatizada cada vez que fala, porque nós tendemos muito mais a acreditar na benevolência do suposto agressor do que na dor da vítima, e isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo. Desculpem pronto, esta voz. E para te deixar no teu repouso vocal, Adriana, o que é que nos tens a dizer sobre estas declarações da Cristina Ferreira e em geral este fenómeno tão comum da culpabilização da vítima, quer seja na violação, quer seja na violência doméstica, no assédio sexual? É quase parte do senso comum esta ideia de que se a mulher foi vítima de algum tipo de violência de cariz sexual ou íntimo, é porque ela se pôs a jeito de alguma forma ou porque o homem tem impulsos sexuais incontroláveis e agressivos. E por isso pergunto-te o que é que achaste disto? Primeiro eu gostava de dizer que colocar-se a palavra sexo aqui está absolutamente errada, porque a partir do momento que uma mulher diz que não é sexo, estamos a falar de violação. Portanto, quando Cristina Ferreira diz que no meio do sexo... E uma criança já agora, não é? Sim, e já é esse ponto. Quando ela diz algo neste estilo, na verdade, o que ela está a fazer é cometer uma inverdade, é cometer uma mentira, porque não sei quantas vezes eu preciso repetir isto e achava que não tinha que dizer isto a uma mulher, mas quando alguém diz não, automaticamente deixa de ser sexo, deixa de existir consentimento e é uma violação. Em segundo lugar, a componente mais grave no meio disto tudo, que é uma mulher com imenso mediatismo, imensa exposição pública e que deve perceber acima de tudo que tem responsabilidade social no tipo de comentários que faz publicamente, porque está a fazer um programa que não está até num período horário de televisão que seja para uma audiência restrita, é efetivamente para o público geral, e portanto, tendo isto em consideração, é impossível para mim de considerar que alguém consiga ver isto e que não faça automaticamente uma queixa à ERC. É importante as pessoas saberem que têm direito de o fazer, que todo o cidadão português tem direito de o fazer. Que estão a ser feitas várias queixas já. Exatamente, e que deve ser feito exatamente para explicar que uma audiência geral que ouve este tipo de coisa comprova-me algo que me parece absolutamente evidente. Se o caso da Gisele Pelicot tivesse existido em Portugal,
eu tenho muitas dúvidas que tivesse a repercussão social e cultural que teve. Porque nós vivemos num país em que temos estes programas ecos de crónicas criminais, de pessoas que acham que pôr muito rouge e muito glitter nos olhos, que automaticamente deixam na porta fora a sua responsabilidade social. E a estupidificação do eleitorado português começou a ser feita neste tipo de programas. É ainda mais grave numa situação em que os arguidos não estão só a ser julgados por violação desta menor, mas por distribuição de pornografia infantil. Porque esta jovem mulher, esta criança na altura, teve que, para além de sofrer esta violação, ver a sua violação gravada. A violência disto é absolutamente surreal. E, portanto, ter uma mulher, e uma mulher com esta responsabilidade, a fazer as declarações que fez, com a família certamente a ter acesso a um vídeo, pelo menos, onde a Cristina Ferreira falou, a própria vítima que pode ter acesso, e os arguidos em si, e a defesa dos arguidos. É algo que eu acho que eu achava que era impossível que a Cristina Ferreira descesse mais baixo. É sempre possível. Achava que a fragrância para a vulva dela era o mais baixo. Pai. Mas mesmo assim... Chama-se pai, mas mesmo não assim, se chama pipi. Mas não tem pipi. tipo é... um Y. Pai, eu acho que não. É um I mesmo. É uma bruma íntima que se chama pipi. É uma bruma íntima. Perfume para o pai. Cheira mal, já cheiraste? Cheira mal, by the way. Já. Mas como é que já cheiraste, Adriana? Pá, porque na verdade tinha um bom, enfim, eu não queria ter que contar esta história, mas tinha um amigo meu que era uma pessoa que na verdade estava com várias mulheres e tinha tipo um kitzinho em casa para elas sempre que elas iam lá a casa, e nos kits estava um pipi. Eu sinto que isso é Pussy Palace da Lily Allen. Completamente. Não, eu fazia Pussy Palace. Não quero estar sem voz. Eu não sou uma apoiante, nem sequer uma apoiante crítica. Eu sou mesmo não apoiante desta atuação dele, mas não é isso, mas pronto, isso é um bocado tóxico, não é? É super tóxico. A bruma íntima? Não, um homem ter tipo um kit para o pipi. Isso é sinistro. Mas aqui para fecharmos a ronda, vou deixar só alguns comentários. Eu acho que obviamente concordo com tudo o que vocês disseram sobre este assunto. Há algumas coisas que eu gostava de reforçar. Em primeiro lugar, a ideia de que o consentimento pode ser retirado a qualquer momento, em qualquer situação. Independentemente do número de parceiros com que se está, da situação em que se está a ter o ato sexual, até pode ser na intimidade com um companheiro, com o namorado, com o marido, com a mulher. É sempre ok dizer que não, mesmo que a outra pessoa até, inclusivamente, já esteja a penetrar-te ou a fazer-te sexo de alguma forma, ou que tu estejas a fazer sexo a outra pessoa. É sempre ok dizer quero parar. E a outra pessoa que não fica com surdez temporária nem com uma espécie de nevoeiro mental, como parece que queriam um pintar, a outra pessoa ouve e tem o dever, não só moral, mas legal, de parar imediatamente o ato sexual quando a outra pessoa diz que não, e não interessa porque é que é não. Pode ser um não porque já não me apetece, pode ser um não porque me está a doer, pode ser um não porque estou ansiosa, pode ser qualquer não. Não é preciso ter uma justificação, e continuar a partir desse não é sempre um crime, porque o consentimento não é uma coisa que nós dizemos que sim ao início e que somos obrigadas a manter até ao fim, ou obrigados a manter até ao fim. É uma coisa que pode ser retirada a qualquer momento sem nenhuma explicação, e acho que isto é muito importante, até não só nestes grandes casos mediáticos, mas também nas nossas relações de intimidade, perceber que muitas vezes com parceiros sexuais, e aqui falo particularmente de mulheres com homens, porque infelizmente é o caso em que isto mais é o tipo de relação em que a violação sexual mais acontece. É ok quando estão com o vosso namorado, a meio, ou marido, ou uma pessoa com quem vão para a cama, dizer a meio que querem parar, e se essa pessoa não parar, essa pessoa está a violar-vos. E acho que é muito importante perceber isso, e perceber que vocês não são obrigadas
a dar um sim permanente de acesso ao vosso corpo e que já agora estarem numa relação com uma pessoa não significa que ela pode sequer começar a fazer sexo convosco sem vocês dizerem que sim. Ou seja, esta ideia de que por namorar ou estar casado por uma pessoa não existe violação, que ok, teoricamente nós sabemos que não, mas se calhar às vezes na vida privada esquecemos-nos disso, não é legal e não é aceitável uma pessoa ter sexo convosco, por exemplo, se vocês estiverem a dormir, mesmo que seja o vosso namorado, se vocês estiverem caídas de bêbadas na cama, se vocês não tiverem dito que sim antes. Eu acho que isso são coisas importantes para sublinhar, também até para as pessoas mais novas que estiverem conscientes, basicamente. Exato, não é? Enfim, não é ok, o sim nunca é permanente. E deixa-me só dizer uma coisa, Leonor, e não é só o sim, é também por exemplo, há um tipo de violência no namoro, e neste caso o sexual muito comum, que é tu dizes que sim a sexo com proteção, com preservativo, e depois a meio do ato sexual retira-se o preservativo. Exatamente. Claro, isso também é um tipo de violação, porque se aceitou fazer sexo com uma dada proteção, contracepção, neste caso um preservativo, e ele é tirado sem o consentimento da mulher. Ou tudo da que não outra, tem consentimento, ou da outra pessoa. Basicamente. E dizer em segundo lugar que os homens percebem, são capazes de perceber, porque não sofrem de nenhum atraso mental coletivo, que as mulheres conseguem perceber se uma mulher está ou não receptiva aos seus avanços sexuais quando estão na cama com ela. Não me venham dizer que o macho ibérico não consegue perceber, ou que estão muito animados e não conseguem entender, porque quer dizer, um homem que esteja atento à mulher com quem está a ter uma relação sexual consegue perceber se ela está a gostar ou não, ou pelo menos, não indo tão longe, se ela quer ou não, se ela está a consentir ou não. Ora, se um homem ouve a mulher a dizer que não, que com certeza ouve, especialmente se ela o repetir várias vezes, não há nenhuma desculpa psicológica ou o que quer que queiram inventar para não parar. E termino só dizendo uma coisa que eu acho que é pertinente, que tem a ver com pornografia, e nós já aqui falámos várias vezes. Quer dizer, sempre houve desde a nossa altura, mas acho que agora algumas coisas estão piores ou mais acessíveis mais cedo a jovens rapazes. A pornografia, em grande medida, a pornografia pelo menos mais convencional, daqueles grandes sites pornográficos que toda a gente conhece, glorifica uma utilização sexual do corpo da mulher muitas vezes agressiva. Muitas vezes as próprias atrizes pornográficas fingem que não querem para o vídeo se tornar de alguma forma mais excitante. Não é pedido consentimento, apesar de até existindo vídeos que são de facto violações nestes sites e que não são retirados. Há muitas vezes esta coisa de vários homens a fazerem sexo com uma mulher e a mulher claramente não está a gostar, a mulher ou está a representar que não está a gostar, ou que está a ser forçada para a excitação da pessoa que está a ver. Portanto, como sociedade, nós criamos uma sexualização em torno do não consentimento ou do sofrimento da mulher durante o sexo. E eu acho que isso eu acho que isto diz muito sobre o comportamento dos jovens, e especialmente destes jovens, para com esta rapariga. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, que é há aqui duas autoras mulheres que eu acho que vale a pena para contrapor estas duas vozes destas duas mulheres que falaram ontem. A primeira é a Catherine McKinnon. Ela tem eu esqueci-me de falar disto na primeira ronda. Ela tem um conceito que se chama perspectiva masculina do ponto de vista sem vista, ou seja, viewlessness, que é este hábito que existe de apresentar a perspectiva masculina como se fosse não uma perspectiva subjetiva, mas como uma realidade. E esta psicóloga, quando diz aquilo que tu dizias, que é quando torna este crime numa perspectiva quase biológica, dizer que eles não estão a parar porque é preciso mais maturidade, e estou a citar, para parar a mais, está a usar um vocabulário de desenvolvimento cognitivo que os psicólogos usam para transformar um crime numa limitação biológica só. Exato. E a outra, que é gravíssimo, e a outra autora que eu acho que é muito relevante para analisar isto, mas mais num ponto de vista mais macro, e com isto termino mesmo e dá-me menos tempo na minha ronda sobre a Hungria, mas é o que é que a televisão, particularmente este tipo de televisão, este tipo de programas, faz com o sofrimento dos outros. A Susan Sontag, que eu acho que já referi tudo deste livro, que é sobre a dor dos outros, ela fala da representação do sofrimento dos outros, não
não produzir imediatamente empatia, pelo contrário, quando é exposto na televisão desta forma, produz uma habituação ou uma espécie de espetáculo, que é isto que está a acontecer com esta vítima que está a ser retraumatizada. É isto que está a acontecer com esta vítima que tem que ver tem de ver o seu sofrimento a ser exposto desta forma surreal, na verdade num formato que esteticiza o crime, ou seja, torna o crime uma coisa estética, tem música, tem um ritmo, não sei o quê. Isto não é só com esta vítima que foi vítima de uma violação em grupo, mas várias vítimas que são expostas neste tipo de programas, e particularmente neste programa, em que elas são reduzidas a uma função só narrativa. Que esta vítima não tem voz, nem tem necessidades nenhumas. Exato. É só parte de uma história que no caso é de uma história, de uma narrativa absurda. E passando para a nossa segunda ronda, e vou logo começar com a Adriana, e saindo de Portugal para a Hungria, Viktor Orbán foi derrotado após 16 anos no poder por Péter Magyar. E sem fazer contextualizações, exatamente porque o nosso tempo, como sempre, já aperta, Adriana, passo para ti para explicares um bocadinho o que é que se passou e como é que vês esta derrota de Orbán. Bom, isto foi um bocadinho o F around and find out, porque o Orbán criou um sistema eleitoral que o beneficiava, no sentido em que a componente eleitoral mais rural tinha desproporcionalmente mais repercussão depois em número de eleitos e, portanto, dado que ele tinha, em teoria, as zonas rural muito afetas a ele, isto permitiria a supermaioria, por exemplo, que ele conseguiu para depois fazer as alterações constitucionais e fazer as reversões que acabou por fazer, nomeadamente as componentes judiciais que levaram até que os fundos europeus que estavam destinados para a Ucrânia tivessem sido congelados por ataques aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e ao Estado de Direito. E acontece que o Magyar, o que acabou por fazer foi fazer campanha muito direcionada para as zonas rurais, que foi muito eficaz. O ex-líder da oposição, inclusive, numa entrevista falou nisto, e fê-lo de uma forma muito, muito simples. A Hungria foi muitíssimo afetada economicamente pela falta dos fundos e pela subida galopante dos custos energéticos. Isto levou a que, de facto, a vida, o dia-a-dia dos húngaros tenha sido muito afetado. E a questão económica pesou aqui muitíssimo. E também o facto, e aposto que a Leonor falará sobre isso, de que os progressistas, o centro-direita, o centro-esquerda, se uniram todos atrás do candidato, com as reservas devidas, que eu também tenho, mas fizeram-no para retirar Orbán do poder. Já viram o que seria se noutros países, tipo nos Estados Unidos, as pessoas seguissem um candidato ou candidata com o qual não concordassem 100% para retirar um mal maior? Enfim, vou só terminar dizendo que estou muito expectante relativamente à posição do Magyar sobre a Ucrânia. Ele já deu, no discurso e numa entrevista que deu, já disse que não concorda com a adesão urgente e rápida da Ucrânia à União Europeia. Portanto, vamos ver como é que essa questão fica e, acima de tudo, aquilo que vai ser a relação com os parceiros europeus. A Hungria não consegue passar sem continuar a ter acesso aos fundos europeus e quanto mais ele conseguir restabelecer uma relação normal com os parceiros europeus, mais fácil é ele se manter no poder, evidentemente. Portanto, vamos ver como é que isso vai acontecer e se muita da coligação que acabou por ter não se vai desiludir com o próprio candidato e agora eleito. Maria, passo para ti para alguns comentários breves sobre este assunto. Então, estou muito contente. Não perdi a voz por estar a celebrar a vitória do Péter Magyar. Não foi mesmo. Isto está-me a dar reverberações do ano 2000, no ano em que a nossa querida Adriana nasceu. Em que houve uma derrota sempre a mesma conversa. Em que houve uma derrota do Milosevic na Sérvia, por um tipo chamado Kusturica, que veio e, como o Magyar, uniu a oposição contra Milosevic e conseguiu depor
um ditador por via eleitoral. Eu estava com alguma esperança que isto acontecesse. Num canal ao lado, na sexta-feira, estava a dizer que achava mesmo que ia acontecer. Riram-se todos e agora who's laughing now? Porque let's go, a democracia ainda funciona. E estou aqui a pescar o olho à nossa querida stalinista. Eu não estou a olhar para ti. Eu sei que não estás. A pescar o olho à nossa stalinista, porque a democracia liberal afinal consegue tirar alguns ditadores. Vamos ver se é sempre assim, mas neste caso ainda bem. Só aqui um parênteses, que é Peter Magyar não é super comestível, quase, não é? É uma pessoa que nos dá, assim, a esquerda, como a Adriana dizia, a esquerda e o centro estiveram a apoiar, fizeram uma espécie de frentismo para apoiar Magyar por causa dos temas da corrupção. Porque em relação à imigração, mesmo a posição em relação à União Europeia é um bocadinho shaky. Ele saiu do partido dele. A única razão... Ele saiu do partido dele. Certo, Adriana, está bem, mas não é... Mas imagina, ele tem muitos casos de acusações muito graves. Eu estou a corroborar o teu ponto. Achei que estavas a dizer... Pois, não é um tipo... É assim, eu estou muito contente, celebrei muito a vitória, mas não é um tipo que seja super ok apoiar assim, indiscutivelmente, porque há grandes reservas a serem feitas, claro, mas estou muito contente, sobretudo por uma razão, que é, em princípio, se nós tomarmos como válidas as palavras de Peter Magyar, em princípio, o apoio à Ucrânia vai passar agora, porque já não há um puppet da Rússia no poder, chamado Viktor Orbán. E só dizer mais uma coisa, muito rápida, que é J.D. Vance foi atirado para baixo do comboio por Donald Trump. Donald Trump mandou neste fim de semana, mandou na sexta-feira falar do Orbán e apoiar o Orbán, e o Orbán perde, e depois também o mandou ao Paquistão fazer de Miss América para as conversações, também não funcionaram muito bem, portanto acho que vamos ter, o sucessor já está escolhido, vai se chamar Marcos Rubius, vai ser o próximo chá e provavelmente J.D. Vance está um pouco arrumado. Alguns comentários sobre isto. Para começar, claro que fico satisfeita com a derrota de Viktor Orbán, que eu não acho que seja só um fantoche de Putin, acho que isso é uma visão um bocadinho simplista para se ter do fenómeno da extrema-direita. Fico feliz com a derrota de Orbán, acho que é um sinal positivo nesta altura dos grandes avanços da extrema-direita a nível global, e acho que isto, a par também com a derrota da Meloni no mais recente referendo em Itália sobre o sistema judicial, são dignos de nota. No entanto, dizer que Magyar, que curiosamente o apelido dele significa húngaro, ele é tipo o Pedro Húngaro, não é uma pessoa que me entusiasme particularmente, como é evidente. É um produto do próprio Fidesz, que é o partido de Orbán, vindo das elites políticas deste partido, da extrema-direita húngara, e que não rompe, na verdade, totalmente com o sistema vigente na Hungria. É certo, tem criticado a proximidade excessiva de Orbán à Rússia e é mais próximo da União Europeia, teoricamente, mas na verdade há muito que ainda não se sabe de como é que ele vai gerir estas pastas. Acho que, e falando aqui de um ponto de vista, tentando trazer um ponto de vista um bocadinho mais assim, histórico, a longo prazo, sobre a Hungria é um país que há muitos anos que está sob o domínio da extrema-direita, e existem outras forças no Parlamento que também são de extrema-direita para além do Fidesz. Há uma grande hegemonia do discurso de extrema-direita na Hungria e há razões históricas para isso. A esquerda tem pouca força, a oposição é muito partida, e o senso comum é fortemente moldado pela extrema-direita, porque também é um país cuja história, especialmente a história do século XX, conta-nos um passado repressivo ligado ao comunismo, ao socialismo real a leste, que dificulta o avanço de ideias anticapitalistas e de esquerda na Hungria. Por exemplo, a repressão da Revolução Húngara de 1956 contra o poder soviético
é um trauma, ainda um trauma coletivo, um trauma na memória coletiva húngara. Esta imagem dos tanques do Pacto de Varsóvia a entrarem por Budapeste para garantirem que a Hungria não tinha a sua, enfim, não podia avançar com um tipo de socialismo, um tipo de sociedade diferente daquela que o socialismo real postulava, e depois o facto de a Hungria se ter tornado em grande medida num fantoche depois disso do poder soviético, é uma coisa que marca muito a memória coletiva húngara, que liga ideias de esquerda à ditadura e a repressão, e que contribui para esta forte hegemonia das ideias de extrema-direita. Portanto, feliz com Orbán ter finalmente saído do poder, mas muito cautelosa e com pouco entusiasmo sobre o Pedro Húngaro, que agora chega ao poder. E vamos ver, eu sobre isso da democracia liberal e das piadas de Maria não vou comentar. Eu sei que não. É que apetecia-me fazer um comentário, mas tu não vais ter voz para responder, e isso vai ser só. Por favor, faz lá, testa-me lá. Ok, o meu comentário, mas não podemos entrar nisto olimpicamente. Até porque eu não tenho voz, amor. Eu agora, depois disto, o meu comentário ia ser só dizer que quem tomou Berlim em maio de 1945 não foi uma democracia liberal. Ai, vou morrer. Mas olha, mas eu estou a aproveitar que a Maria não tem voz. Queres que eu diga Coreia do Norte, Vuvuzela, Molotov, Ribbentrop? Queres mesmo que eu faça esse ponto? Não vale a pena. Tanto que isto foi... Tu já leste o livro que eu já te disse para ler 1000 vezes sobre a China? O dos cisnes. Sim. Tive com ele na mão no outro dia. Sabes porquê? Porque existe uma pessoa muito próxima a ti que já o leu. É verdade. E que por acaso acho que gostou bastante, mas eu queria muito ler o livro. Chama-se Cisnes Selvagens, para quem? E com isto te dou a tua coisa para entrar nas nossas sugestões. Por acaso tive com a mão e quero de facto bastante ler. É mesmo incrível, ler. Vale mesmo a pena. Adri, nossa nascida em 2000, o que é que nos recomenda? Bom, enfim, eu tenho um outing constante. O meu outing constante neste podcast é uma coisa que me apoquenta, mas enfim. Sabes, já fizemos outings melhores, por acaso, é verdade. Pois foi. Pois já. Eu recordo que pessoas da minha família ouvem este podcast. Pronto. Como eu estava a dizer... Adriana, tu já disseste Adriana, a tua palavra. Tu escolheste dizer a tua palavra favorita repetidamente num podcast. Não fomos nós que obrigámos. Mas por acaso a tua família até gosta dessa. É. Só dizer aqui que essa foi para aí a primeira palavra que a Adriana ensinou à sobrinha. Ai, pois foi. À minha afilhada, é verdade. Afilhada, desculpa. Sobrinha era um bocado cedo. Alice, é verdade. Sobrinha era um bocado cedo. Bom, João, se estás a ouvir, eu quero um sobrinho rápido. Bom, o que eu estava a dizer, a minha sugestão é muito simples. A minha sugestão é que vão ouvir o último Pod Save America, em que o John Favreau entrevista, se aquilo se pode chamar uma entrevista, a figura mais sinistra do esquerdismo americano, que é o Hassan Piker, em que ele diz coisas que são pérolas que ficam ali mesmo gravadas para pessoas que acham que lá porque alguém tem uma posição pró-Palestina inerentemente deve ser um herói das causas, em que ele diz coisas como entre o Hamas e Israel eu votaria sempre no Hamas. Portanto, vão ouvir essa entrevista. Pronto. Não vou dizer em quem é que eu votaria. Maria. Não, Leonor, é assim, olha, ela hoje escolheu, como está sozinha aqui no estúdio comigo e eu não tenho voz e tu estás longe, Adriana escolheu Escolhi violência. Escolheu violência mesmo. Mary, uma recomendação para quem nos ouve. No teu caso várias. ouve mais ou menos. Olha, é assim, eu vou-te fazer um gesto. Foi um coração. Foi um coração, um coração falocêntrico. Então, eu comecei ontem a ver, porque como não consigo falar, estou tipo em retiro de silêncio, estou em stress grande, portanto comecei a fazer binge watching de uma minissérie que por acaso está muito boa, que está na Netflix, se chama O Monstro em Mim. Tem 2 atores brilhantes mesmo, tipo eu amo o ator principal e a atriz principal. O ator principal já fez uma série. A Mary viu uma série. uma série que se chama The Americans. Que também eu gostava muito dessa série. Sabes? Era dos espiões russos, não era? Essa série é incrível. Eu também recomendo para vocês. Eu também. Também o que as séries nos fazem. Põe-nos do mesmo lado.
Sabes o ator? O ator é um dos atores principais ou o ator principal, com uma atriz também que fez uma série de espiões também há pouco tempo. Eu acho que eles foram nomeados para um Oscar por causa desta atuação. O Monstro em Mim está incrível, é um thriller psicológico, está muito bom. E para terminar vou deixar a minha recomendação de um livro que li há umas semanas, que se chama Pachinko. É um livro de 2017. Eu acho um pesquinho. Pachinko, mas vai estar nas recomendações. É um livro de 2017 de uma autora que é Min Jin Lee. Ela é coreana, por isso não sei se estou a dizer bem o nome dela. E é um livro épico, completamente, que conta a história de várias gerações de uma família coreana, enfim, da Coreia, começa no início do século XX e conta a história de várias gerações até mais ou menos aos anos 90. E desse modo a narrativa acaba por englobar a colonização japonesa da Coreia e a violência dos japoneses na Coreia. Há algumas menções também à violência colonial japonesa na China e na região da Manchúria. A Segunda Guerra Mundial, o teatro de guerra do Pacífico, com o Japão como inimigo dos Estados Unidos, então esses confrontos no Pacífico. As próprias bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, a divisão das Coreias na sequência da Guerra da Coreia e, ao longo de todo o livro, apesar dessas transformações e da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, sobre o racismo japonês contra os coreanos e esta ideia de uma supremacia racial japonesa que continua a existir e a ser violenta contra coreanos e também contra chineses. E é uma ode à resistência e à força das mulheres que dão forma a esta família ao longo das gerações, que criam os filhos, criam os netos, que trabalham, que saem de casa para trabalhar quando os maridos não conseguem, mesmo contra as ordens dos próprios maridos, mas ao mesmo tempo é uma ode muito bonita à Coreia, à cultura coreana, e aos laços familiares e à força dos laços familiares face à pobreza, às adversidades. E eu acho que é um elogio perfeito à vida e também às suas complexidades e às complexidades das relações que temos com as pessoas que amamos. E eu achei um livro mesmo muito maravilhoso, fiquei muito vidrada e fiquei cheia de vontade de visitar a Coreia, na verdade. E me recomendo muito que o leiam. Acho que é um livro que as nossas ouvintes gostariam bastante. E assim que chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.